Damas e cavalheiros, bem-vindo ao MestreCast, nosso primeiro MestreCast de 2024, aqui na APAS, a Feira da Associação Paulista de Supermercados, uma feira gigantesca, altamente tecnológica, em que muitos negócios acontecem, uma das maiores feiras do Brasil e do mundo, e nós temos hoje aqui a honra e o prazer de receber Carlos Ferraiolo. Obrigado, Sal. CPO de uma das grandes empresas de tecnologia e ERP do Brasil, Chief Product Officer, o chefe dos produtos de tecnologia, com experiências passadas na Amazon, no Grupo Itaú, no Boticário, em outras empresas que fazem parte do que é o futuro do negócio e o futuro do varejo no Brasil. E é sobre isso que nós vamos falar com ele, com o Carlos. Vamos falar sobre inteligência artificial aplicado aos negócios, o que existe hoje, o que vem por aí. Um executivo que tem todo o conteúdo para falar sobre isso conosco, porque está desenvolvendo os produtos que eu, você e todo mundo vamos usar. O produto que vai fazer com que a gente usufrua melhor dos negócios no futuro próximo. Coisas que já estão em andamento e que vêm por aí. E o Carlos comanda uma equipe grande que cuida disso. Carlos, bom dia, muito prazer, muito honra receber você aqui. Fica à vontade, manda brasa aí. Muito obrigado, Salvo. É uma honra para mim estar aqui com vocês agora. Inteligência artificial, ela veio para ficar, né? Ela não é mais futuro, ela é realidade. E hoje, quando a gente está falando de um mercado de inteligência artificial, estima-se que até 2030, mais ou menos, esse é um mercado que deve representar 14% do PIB mundial. A gente está falando de um mercado de 4 trilhões de dólares, né? Então, é um mercado que certamente vai se dividir em infraestrutura, então as clouds devem ter uma participação importante nisso. Empresas que fazem chip para inteligência artificial, como o caso da NVIDIA, também vai ter uma participação importantíssima. Mas vai ter toda uma camada de aplicativos e de prestação de serviços que vai ser fundamental para fazer com que as empresas saiam do estágio de maturidade que elas estão hoje no uso de inteligência artificial, para chegar no estágio mais profissionalizado, mais expert, quando uma empresa ela se torna o que a gente chama de um shaper. O que é um shaper no mercado de inteligência artificial? É uma empresa que define como aquele mercado funciona. Um exemplo de empresa que faz isso, Spotify. Quando você liga o teu Spotify, ele te recomenda música. Aquilo é inteligência artificial. Ele recomenda o que você vai ouvir. Ele é um shaper, ele é um formatador do mercado. A mesma coisa na Amazon. Quando você entra na Amazon, ele te diz qual produto você tem que comprar, né? Ele está fazendo o quê? Ele está moldando o seu hábito de consumo. Então, as empresas que não souberem trabalhar dessa maneira, ou seja, que não tiverem intimidade com inteligência artificial, que não tiverem intimidade com dados, elas vão ter um grande problema para se manter no mercado em que elas estão hoje. Quando a gente fala de atacado, distribuidor e varejo, então nem se fala. A própria indústria já vem passando por disrupção, já faz algum tempo, com automação, com IoT. Então, quando a gente está falando agora de inteligência artificial em todos esses setores, a caminhada ela vai ser mais rápida, a necessidade de chegar a ser um profissional, um expert nisso, vai ser mais rápida ainda. E se você não estiver preparado, vai ser muito difícil competir. E isso vale para todo mundo, né? Já falamos várias vezes no Mestre do RP e até aqui no MestreCast, né? Que até algum tempo atrás, quando se pensava assim, quem é o meu concorrente? Você pensava, não, tem aqui quem está próximo a mim, quem entra aqui no meu mercado. Hoje seu concorrente está na Ásia, seu concorrente está em Nova York, seu concorrente está na Índia, seu concorrente está no mundo inteiro e ele está babando pelo seu mercado, por menor que seja, né? Ele está babando pelo mercado da loja da esquina. A loja da esquina vai ter que ingressar nesse futuro mais imediato e vai ter que ser de uma vez por todas, né? Não se pode mais patinar em relação a isso. O que é que já existe hoje de inteligência artificial disponível para o varejo? Para o varejo, tem muitas empresas hoje, elas já fornecem algoritmos baseados em dados coletados no varejo, tá? Esses algoritmos, eles podem ajudar as empresas, por exemplo, a fazer uma melhor programação de demanda para o varejo, baseado num movimento passado
e analisando uma tendência de movimento futuro, né? Então isso já existe, né? Algoritmos, por exemplo, que podem fazer otimização de estoque em loja, né? Algoritmos que podem ajudar o varejo, por exemplo, a fazer um melhor atendimento em loja também, ou seja, otimizar a quantidade de pessoas necessárias para fechar uma venda, né? Então existe já uma série de algoritmos para fazer isso. Então, assim, só que a inteligência artificial, da maneira como ela é ofertada ainda hoje, ela é cara, ela não está completamente acessível. Então, para o pequeno varejista, para o médio varejista, o investimento ele ainda pode ser proibitivo, né? Então, quando você é um grande varejista, é muito mais fácil você investir nesse tipo de tecnologia, em dados que te permitam ter análises com maior acuracidade, que façam uma análise de série temporal, projetando vendas para daqui a 2, 3 meses, para o próximo quarto, para o próximo ciclo de varejo, entendeu? Mas quando eu estou falando do pequeno varejista, ele não tem isso. Por quê? Porque a inteligência artificial ainda é cara. Esse cenário está mudando agora. Então, com a democratização dos Foundation Models, quais são os Foundation Models que a gente tem mais avançados agora? Você tem o GPT-4, o GPT-4on, né, que foi lançado ontem, você tem o Llama 3.0, você tem o Gemini, enfim, com a popularização desses Foundation Models, agora fica mais fácil as empresas embarcarem nessa jornada de inteligência artificial e fazerem uso cada vez mais intensivo dessas capacidades, tá? Então, de agora em diante, eu creio que a inteligência artificial ela deixa de ser algo que ficava dentro da área de tecnologia da empresa, simplesmente, e ela passa para o bolso do usuário, assim como aconteceu com o computador. Quando veio o celular, que o celular ela simplesmente colocou um grande poder de computação na mão do usuário final, né? Saiu da mão da TI e foi para o usuário final. É a mesma coisa a inteligência artificial. Foi para todas as pessoas, né? Exato. A inteligência artificial vai chegar para todos. Uma questão que é importante para o público daqui do canal, para o público do MestreCast, é a questão do mercado de trabalho envolvido nisso. Qual é o perfil do profissional que trabalha com inteligência artificial? Qual é o perfil do profissional que trabalha lá na sua equipe? Você tem uma equipe grande lá, você contrata pessoas, você gere, você administra uma equipe grande, várias equipes, né? Qual é o perfil desse novo profissional do século XXI e qual é a diferença dos profissionais que até pouco tempo atrás, antes dessa emergência da inteligência artificial, qual é o perfil, qual é a diferença para o que havia até recentemente? Pô, Salvo, assim, ó, a sua pergunta ela é maravilhosa e ela tem várias nuances, então eu vou tentar destrinchar cada uma dessas nuances, tá? Vamos lá. Se você vai começar a trabalhar com inteligência artificial, alguns perfis eles são necessários dentro da empresa, tá? Perfis de pessoas que saibam trabalhar com dados principalmente. Então, provavelmente, para você puxar dados de diversas fontes que devem estar nesse momento espalhadas dentro da tua empresa, provavelmente você vai precisar de um analista de dados, você vai precisar de um engenheiro de dados, pessoas que consigam trazer essas informações para um ponto único a ser analisado. Aí, quando a gente vai para a camada de inteligência artificial, novas funções são necessárias, como o cientista de dados. É alguém que sabe aplicar algoritmos ou modelos sofisticados sobre aqueles dados para, por exemplo, fazer uma recomendação de venda, uma recomendação de demanda, uma recomendação de otimização de rota logística, por exemplo. Ele vai fazer análises mais sofisticadas, análises que um analista de dados comum não vai fazer. Então você precisa desse cientista de dados que vai estudar, preparar os dados profundamente para fazer um novo modelo de inteligência artificial e a partir desse modelo ele conceber, ele fornecer a empresas análises mais sofisticadas. Essas análises mais sofisticadas elas vão requerer um grande volume de dados. Então é difícil você fazer inteligência artificial com 300 linhas de informação. Você vai fazer inteligência artificial analisando dados de conta corrente de 23 milhões de clientes.
Você vai fazer inteligência artificial, um modelo, né, utilizando grandes volumes de dados. Né? Então, para isso, você também vai precisar de outros profissionais que te ajudam a trabalhar com esse tipo de volume de dados, né? Com uma infraestrutura que aguente processar esse volume de dados, né? Para que isso seja possível ser feito. Agora, você não precisa fazer tudo isso dentro de casa. Né? Isso a Sankhya, por exemplo, ela faz e ela tem times que trabalham dessa maneira, são times com esses skills que eu acabei de explicar. Né? Mas a gente sabe que nem toda empresa vai estar no lugar de contratar esses profissionais. Tá? Existe aí uma questão financeira, pessoas assim, hoje, pessoas que trabalham com inteligência artificial são extremamente valorizadas, é extremamente caro. Segundo ponto, é difícil encontrar profissionais de inteligência artificial. Apesar de existir desde a década de 40, a inteligência artificial ela se tornou um hype agora. Então, assim, você tem pouquíssimos profissionais formados. E o cara mais sênior hoje tem 5 anos de profissão. Ou seja, ele entende tudo de modelo matemático, mas não entende nada do teu business. É um grande desafio. Então, você traz o cara, ele é uma pessoa extremamente cara, né? É um profissional complexo de ser achado e quando você traz, ele não sabe nada sobre business ainda. Ele ainda não tem essa musculatura. Ele ainda não ganhou esse estofo. Então você vai precisar de pessoas de negócio que dominem aquela área, que dominem o marketing, que dominem vendas, que dominem, né, o que precisa, né, para que aquilo... indústria, exatamente. Precisa disso, porque senão, cara, esse cara sozinho ele não consegue responder todas as perguntas. Ele domina todos os modelos, mas ele não domina todas as respostas. O perfil desse estudante é um engenheiro, é um cientista, é um matemático, é por aí, né? Normalmente eu já trabalhei com cientista de dados, por exemplo, na Amazon, que o cara era formado em letras. Né? Então, assim, hoje ainda é muito diverso. A formação específica ela ainda não existe, agora que começou, né? Bastante MBA, pós-graduação em inteligência artificial agora está mais em moda. Né? Mas até aqui, matemático, pessoas que trabalham com economia e que de alguma maneira se especializarem em alguma das áreas da inteligência artificial. Isso é um outro ponto importante, saber que a inteligência artificial ela é subsegmentada. Então você não tem apenas um tipo de profissional. Você vai ter um cara que ele é muito bom, por exemplo, em machine learning, mas você vai precisar de um outro cara que talvez seja muito melhor em deep learning. Ou você vai precisar de um cara que seja muito bom em RAG, por exemplo, para trabalhar com foundation model, por exemplo, para trabalhar com GPT. Né? Então são diversos profissionais, depende da necessidade. E essa subdivisão também pode vir por segmento, né? O cara que faz isso para o varejo, o cara que faz isso para a indústria, o cara que faz isso para o agro. Exato. O cara que faz isso para logística, o cara que faz isso para o marketing, é multifacetado mesmo. E o que é que você vê como um futuro imediato, aquilo que não existe ainda hoje, mas que está sendo desenvolvido e está prestes a vir a fazer parte do dia a dia da inteligência artificial nos negócios e no varejo especificamente, dado que a gente está aqui na APAS, né? Não, cara, legal assim, ó. Só para fundamentar o que você acabou de perguntar e fechando a tua pergunta anterior, a gente acredita na Sankhya que as empresas elas vão se organizar de uma nova maneira. Então hoje você organiza as pessoas em áreas específicas e essas pessoas elas têm profundidade num determinado tema. Marketing, vendas, enfim, customer services e assim por diante. A gente acredita que os modelos de inteligência artificial vão trabalhar de forma colaborativa com os seres humanos. Essa é a nossa crença. A gente acredita que cada pessoa vai ter o seu copiloto dentro da empresa. E esse copiloto, ele vai substituir aquelas atividades que antes eram maçantes ou pouco intelectuais, né? Eles vão conseguir fazer de forma mais simples e mais barata para essas pessoas, levando essas pessoas para um outro extremo no uso do intelecto. Ou seja, isso aumenta o poder cognitivo do ser humano. Então pensa assim, em vez de eu simplesmente, né, gastar 8 horas fazendo uma planilha Excel, eu estou dizendo que eu vou ter um copiloto que ele já vai trazer isso pronto, com análises pré-prontas, e eu vou fazer as perguntas que são definitivamente importantes para garantir o sucesso do business, para garantir o sucesso da minha empresa.
E eu posso citar aqui o que a Sankhya desenvolveu agora, né? A Bia, que é o nosso copiloto de inteligência artificial, ela vai ajudar as empresas a transitarem do nível iniciante em inteligência artificial para o nível expert em pouquíssimo tempo. Em pouquíssimo tempo. Eu estou falando em menos de um mês. Ao começar a trabalhar com a Bia, a gente está falando em colocar uma empresa num outro patamar, já completamente atualizada com o assunto inteligência artificial, levando usando todas as capacidades de inteligência artificial em qualquer área do seu business. A Bia, ela vai vir dotada com capacidades não apenas nas melhores práticas de gestão, mas ela também vai entregar para os nossos clientes, para os clientes Sankhya, ela vai entregar também análises sofisticadas. Eu quero saber uma margem de contribuição, eu quero saber qual é o vendedor que vendeu mais, em qual região eu estou vendendo mais determinado produto, qual a melhor combinação de produto para a formação de um kit, enfim. A Bia, ela vai ser capaz de ajudar os nossos clientes a fazer isso de uma forma muito simples, muito intuitiva, substituindo grande parte das horas que você gastava antes tentando juntar dados em planilhas de Excel. Inclusive, a gente estava até brincando ali atrás, o pessoal estava falando assim, pô, imagina a Bia, né? Imagina você numa sala de reunião e alguém perguntando assim, qual foi a nossa margem de contribuição no último mês? Né? Normalmente essa pergunta, para ser respondida, alguém vai ter que abrir um drive e procurar uma planilha Excel para responder, ou procurar uma determinada pessoa dentro da empresa que tem aquela informação. Nesse caso, a gente está falando da Bia participando da reunião e a pessoa fala assim, pergunta para a Bia qual foi a margem de contribuição da Sankhya no último mês. E ela vai te responder e vai te entregar por gráficos, vai te entregar em dashboard. E se você quiser transformar isso em aplicativo, ela também transforma em aplicativo para você. Pois é, é revolucionário mesmo, né? Pessoal, nós estamos falando aqui com Carlos Ferraiolo, agradeço demais a sua participação. O que você tem para dizer assim para nós, de um recado para deixar para todo mundo? O meu recado é assim, abrace inteligência artificial, saiba que esta é a nova realidade, este é o novo comum. E a maneira como a gente fazia negócio antes vai mudar radicalmente para o futuro. Participe dessa revolução. Faça parte dessa revolução. Até porque essa revolução vai te levar, né? Se você ficar olhando, vem a onda e te leva. Mas faça parte, porque você vai fazer parte da nela, história. Né? Faça parte da história. Obrigado, Carlos. Aqui é Marco Salvo, mestre do RP, falando do MestreCast aqui na APAS. A gente volta. Obrigado, viu? Obrigado, Marcão. Um abraço, pessoal.